Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje o nosso grupo de estudo sobre a abordagem crítico-superadora da educação física e o seu desenvolvimento, né, conta com a ilustre presença da professora Carolina Nozella Gama, professora da Universidade Federal de Alagoas, a quem a gente agradece imensamente, né, por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado a vir ao Amapá de forma remota, né? Tive que baixar aqui para poder deixar alguém entrar. Muito bem. Então, a gente agradece a professora Carolina Nozella Gama, e aí, olha só que bonitinha a minha montagem. Eu peguei a foto do telefone e a foto do Lattes para poder apresentar a professora Carolina, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. A professora Carolina integrou a equipe executora de pesquisa do curso de licenciatura em Educação do Campo, realizado na UFBA entre 2009 e 2013. Foi coordenadora pedagógica do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, NDI, da Universidade Federal de Alagoas, de 2013 a 2015. Atualmente, é professora do setor de didática do Centro de Educação da UFAL. Atua também no programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática da UFAL, é vice-líder do grupo de estudo e pesquisa em educação física, esporte e lazer, LEPE-UFAL, e os seus estudos enfocam a formação de professores, o currículo, a prática pedagógica nas perspectivas da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Tem experiência na área de educação, com ênfase na coordenação pedagógica e na formação de professores. É membro da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, e coordena a ANFOP Alagoas. Então, esses são só alguns elementos, né, do Lattes, da professora Carolina. Nós nos conhecemos lá em Salvador, eu assisti a defesa de tese da Carolina, foi lá no auditório da administração, né, o auditório mais chique da universidade, brincadeira, mas foi, né, Carolina? E a Carolina fez uma tese super fantástica, que eu uso, né, na disciplina de didática, e alguns de vocês, vocês ainda não passaram na didática comigo, né, mas ainda vão passar, em que a gente faz esse avanço do coletivo de autores, né, nessa perspectiva do currículo, e que é muito importante. Então, deixa eu apresentar agora, colocar a apresentação que a professora Carolina preparou, né, para a gente aqui. E aí, Carolina, desejar as boas-vindas para você, né? Fique bem à vontade. O nosso grupo é pequeno, mas é um grupo aguerrido na disciplina do estudo, né? A gente está tentando, então, estudar com profundidade essa abordagem crítico-superadora e o seu desenvolvimento, né? E aí a perspectiva do teu trabalho contribui bastante nesse nosso estudo. Então, acho que é isso. Obrigada, Cássia. É um prazer estar com vocês, né, com esse grupo que vem em tempos, né, de obscurantismo, de negacionismo, né, de teses que atacam frontalmente, visam o rebaixamento, né, da educação pública, da formação de professores. É um prazer, né, poder, de alguma forma, socializar um pouco do que eu venho estudando, do que eu venho pensando, né, e o que eu venho pensando, estudando. Também meu processo formativo é fruto de um processo coletivo, né, fruto de um coletivo e coordenado nacionalmente pela professora Celi Tafarel, nessa minha relação
estreita com a educação física, uma área que eu tenho bastante apreço e que tenho colegas, né, valiosos. Então, é sempre muito bacana a gente saber que a gente não está sozinho, né, apesar de toda dificuldade, de todo o período tenebroso que a gente vem enfrentando no nosso país, né. É no coletivo, é no social que a gente vai se fortalecendo e que a gente vai também se forjando e buscando forjar uma outra sociedade, né, uma outra maneira de se organizar socialmente, já que enquanto humanidade, esse modo, a maneira como a gente vem organizando a vida, produzindo a vida, ele vem se mostrando com dificuldades de se manter, né? Ele vem se mostrando nos seus processos de esgotamento. Né? Então, inicialmente, eu vou tentar rapidamente trazer alguns dados nesse sentido, que nos mostram, né? Eu acho que quem está acompanhando a disciplina organizada lá pelo pessoal da Unicamp, que se debruça sobre a pedagogia histórico-crítica, pôde ouvir a aula da última semana, né, a fala do professor Paulino Orso, trouxe esses dados que problematizam um pouco que sociedade é essa que a gente está vivendo, e isso é importante porque não é à toa que a gente está se posicionando e delimitando uma dada teoria do conhecimento, que vocês vêm estudando, que vocês vêm se aproximando, né, que é o materialismo histórico dialético e não outra. Não é à toa, não é por acaso que a gente está dizendo, olha, a gente precisa de uma perspectiva, de uma teoria educacional crítica, né, e aí a gente precisa de uma teoria pedagógica crítica à sociedade realmente existente, já que a gente não tem como pensar os processos educacionais, ou não deveria fazê-lo, descolado das relações sociais históricas mais gerais, né? E aí, por isso, essa delimitação no campo da teoria pedagógica, né, da pedagogia histórico-crítica, porque ela faz uma crítica contundente que nos ajuda entender os processos educacionais, os seus problemas com radicalidade. E não só nos ajuda a compreender com profundidade, com ferramenta de pensamento, o que a gente vem enfrentando, né, em termos educacionais, como também nos oferece possibilidades de enfrentamento. Né? Então, lá no diálogo, quando o professor Demerval Saviani colocava as bases da pedagogia histórico-crítica, dessa teoria pedagógica, ele o fez, né, justamente nesse diálogo, né, pensando os problemas educacionais, examinando a questão da marginalidade da educação, ele faz isso naquela obra, né, que é uma obra-prima, que é o livro Escola e Democracia, e se perguntando, tá, mas como é que as outras teorias educacionais estão se debruçando sobre o problema, né, da marginalidade da educação? Um problema que permanece, né, para nós, com outros dados, né, então, a gente avançou do ponto de vista do acesso, à matrícula na educação básica, mas a gente continua tendo uma parcela significativa da população ingressando na escola, e terminando o seu processo de escolarização no nível médio, né, na educação básica, sem ter garantido os elementos fundamentais para o seu processo de formação. Então, a gente ainda encontra crianças, jovens e adultos que, mesmo durante longos anos, né, frequentando a escola, ainda terminam o seu processo de escolarização sem ter garantido, né, o seu direito de acesso, de apropriação de elementos da cultura humana fundamentais para a elevação, né, da tua compreensão acerca da realidade, para a formação do teu pensamento num outro nível, né, para além desse nível imediato, nível do senso comum, né, que coloca para nós barreiras, né, na nossa possibilidade de compreensão do real. Então, quando a gente se debruça sobre dada teoria pedagógica e no âmbito de uma área específica do conhecimento, como é o caso da abordagem crítico-superadora, né, da educação física, é porque a gente entende que na sociedade, né, que a gente vive, as relações históricas sociais, elas
tem estreita relação com as questões educacionais, né? Então, não é possível pensar neutralidade em educação. Ainda quando eu me penso neutro, ainda quando eu acho que eu estou sendo neutro na minha prática docente, no trabalho educativo que eu desenvolvo, ainda que eu não tenha consciência, eu estou, sim, contribuindo para um dado, uma dada perspectiva de sociedade, estou, sim, contribuindo para viabilizar um dado projeto, né, educacional, de formação e também um dado projeto de sociedade. Então, acho que esse preâmbulo é importante para a gente situar, né, por que a gente está falando, então, está pensando o currículo e está pensando os processos de ensino, a questão do trato com conhecimento, a partir da pedagogia histórico-crítica, a partir da abordagem crítico-esperadora, né? É justamente por essas razões, né, que eu falei, e que pensar a educação é, então, a gente se posicionar, a gente tomar posição, né, na sociedade, e de como essas relações sociais se dão, e essas relações sociais históricas, elas não se dão de maneira igualitária, né? A gente sofre processos aí de confronto de projetos, de disputa de projetos, né? Então, essa fala do professor Paulino Orso vale a pena dar uma retomada, porque ele vai trazer alguns dados, e alguns desses dados eu trouxe aqui para vocês, eu vou comentar rapidamente. Pode passar, Cássia, por favor, para o próximo. Que é situando um pouco essa sociedade que a gente vive, né? Então, a gente está pensando o currículo, está pensando a escola, o trabalho pedagógico, o trato com conhecimento, nesse contexto, né, de profunda contradição do capitalismo, e vocês, né, se debruçam sobre os estudos para poder entender um pouco a educação situado nessa sociedade, que passa por um processo de crise que é uma crise estrutural, né, que tem questões estruturais que não conseguem ser superadas, e a gente consegue ver essas questões, né, essas contradições profundas da sociedade capitalista, quando a gente examina alguns dados, né. Então, quando a gente fala que a sociedade capitalista, que é baseada na exploração, né, de uma classe pela outra, que é baseada na exploração e na superacumulação de uma minoria, né, que domina e que explora uma maioria, a gente está falando, por exemplo, né, do capitalismo, que para se manter, ele necessita aumentar, né, a precarização da formação dos trabalhadores e aumentar também os seus níveis de exploração. Então, um dos dados que eu queria retomar da fala do Paulino Orso, e daí para dar continuidade da nossa conversa, é justamente quando ele vai falar da concentração da riqueza. Quando a gente analisa a sociedade capitalista, a gente a questiona e a gente precisa de elementos para poder compreendê-la com radicalidade e se posicionar, né, para poder superar essa sociedade, para poder transformá-la, para poder construir um outro projeto de sociabilidade humana, uma outra maneira de se organizar, porque hoje, né, a maneira como a nossa sociedade está organizada, o modo de produção capitalista da vida, ele coloca a seguinte situação, né? 1% da população mundial concentra a riqueza dos 99% restantes. 50%, né, dos mais pobres, da população adulta mais pobre, controla apenas 1% da riqueza global. 10% dos mais ricos detêm 82% da riqueza. Então, são dados que a gente precisa ir tomando nota, e aí a gente poderia pensar esses dados em termos educacionais. Então,
Quanto da população que consegue acessar ensino superior? Quanto da população que consegue ter acesso, né, elevar o seu padrão cultural? Né? Quanto da população consegue ter um trabalho digno? Quando a gente vai levantando esses dados, a gente vai ver que a gente tem, né, uma esmagadora maioria da população refém, né, da riqueza que está concentrada em uma pequena maioria, né, em uma pequena parte da população que concentra a maior parte da riqueza. E isso está colocado não só do ponto de vista da riqueza material, mas também está colocado do ponto de vista do acesso que se tem, né, à produção cultural, né, a produção científica, filosófica. E aí a gente poderia pensar um pouco como é que é o acesso, né, aos elementos próprios da cultura corporal para a população, né, mundial e para a população brasileira. Então, quem é que consegue se desenvolver do ponto de vista dos elementos, dos conteúdos, daquilo que foi sendo acumulado no campo, por exemplo, né, da produção humana no âmbito da cultura corporal. E aí a gente vai tendo dados que vão expressar, né, essa desigualdade, que estão na base da maneira como se estrutura a sociedade. Então, a humanidade produz coletivamente a riqueza, mas na hora de se apropriar da riqueza, essa riqueza vai ser apropriada de maneira privada, por uma pequena parcela das pessoas. O grosso da população produz, a maioria produz, né? A classe trabalhadora, que é a maioria da população, produz a riqueza, mas ela não consegue ter garantido o acesso à apropriação dessa riqueza que ela ajudou a produzir. Então, né, se a gente tem essa contradição, né, que é basilar e que não pode não gerar conflito, né, a gente precisa, e eu falo a gente no sentido de quando a gente pensa a educação situada na sociedade capitalista, a gente vai ver um processo, né, e aí via retirada de direitos, como vocês estão vendo nos slides, né, desmonte do Estado, privatização, reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma série de ataques de retirada de direitos, e nesse bojo vem também as reformas educacionais. Então, a gente vai ter reforma do ensino médio, proposta do escola sem partido, homeschooling, e a nossa tão em voga BNCC, né? E aí, quando a gente pensa esses documentos que vão falar, assim, né, de um dado currículo, de uma dada proposta de formação, de uma dada proposta para como o conhecimento deve ser selecionado, organizado e trabalhado na escola, a gente vai ver, majoritariamente, por dentro dessas reformas, por dentro desses documentos, sendo oficializado um projeto de formação que precise ir dando conta, né, de conformar as pessoas. Ora, se as desigualdades são brutais, se 1% da população concentra 99% da riqueza, para essa sociedade se manter, uma das coisas, um dos braços, né, do Estado vai precisar pensar, e aí a questão da educação é uma dessas áreas de enfrentamento, a educação vai começar a ser pensada e estruturada tendo em vista o apaziguamento, né, para que as pessoas não questionem essas questões que são gritantes, né, que são desigualdades brutais. E aí você vai ter um processo, e aí isso não é de agora, né, ao longo da história da educação, a gente vai ver a educação ocupando esse papel de formar um ser humano para que ele se adeque ao seu lugar de classe na determinada sociedade, né, que ele ocupa. Então, a gente está falando de um conjunto de reformas que atacam principalmente, majoritariamente, fundamentalmente, a educação das camadas populares, então a educação básica da classe trabalhadora, visando um projeto, então, que é para o apaziguamento, né?
visando um projeto que é para o não questionamento, mas sim para a conformação. É por isso que lá por dentro, né, quando a gente olha a proposta da BNCC, a proposta da reforma do ensino médio, a gente vai encontrar um conjunto de princípios, a gente vai encontrar as referências lá nas competências e habilidades, um foco grande nas habilidades socioemocionais, visando a formação de determinada forma de compreender ou de não compreender de fato que a gente vive, e aí baseado em alguns princípios que conformem, né, que ajustem. Então, não tem emprego para todo mundo, não tem saúde para todo mundo, não tem esporte e lazer para todo mundo, mas eu vou formando na juventude, eu vou formando nas minhas crianças, né, nos jovens, nos adultos, uma ideia de que, olha, se eu não tenho acesso, eu sou culpado por isso, foi porque eu não fui eficaz o suficiente. Eu acho que a imagem do próximo, se não é acho que é no próximo slide, Cássia, pode passar. Coloca um pouco para nós essas questões, né? Então, os filhos e filhas da classe trabalhadora, né, vão sendo, a partir dessa lógica que é própria da lógica, né, liberal, vai sendo incutido, né, vão sendo formados a partir desses princípios, né, da meritocracia, do individualismo, do utilitarismo. Você tem que ser resiliente, você tem que ser eficiente e eficaz, você tem que conseguir ser concorrente, né, você tem que conseguir disputar, né, o teu lugar ao sol. Né? Então, os reformadores empresariais da educação, via esse conjunto de reformas que a gente vem vislumbrando, né, que a gente vem visualizando, enfrentando em termos educacionais e de currículo também, eles vêm se pautando, né, resgatando aí a lógica das competências e habilidades, por exemplo, você vai encontrar lá por dentro desse material esses princípios, né, pautados na lógica do mercado, na lógica liberal, e visando, então, né, o controle de qualidade via concorrência, né, o controle de qualidade via avaliações externas, né, e assim a educação vai sendo pautada a partir desses princípios, né, que encontram explicações no mais geral da sociedade, né? E entendendo, né, essas questões de que não é verdade que todas as pessoas estão tendo as mesmas condições, né, veja aí no degrauzinho que a gente está vendo, né, não é a mesma condição que está colocada, né, para classes sociais, né, distintas, né, então os trabalhadores, os filhos e filhas, né, da classe trabalhadora, tem condições já de ponto de partida muito diferentes, muito desiguais com relação às camadas, né, da elite, a burguesia, para poder se organizar do ponto de vista do processo de escolarização e também, né, do processo de vida mesmo, de trabalho, enfim. Então, essas questões são importantes porque a gente vai abordar, pensar a educação, e aí pode seguir, Cássia, por favor, considerando essas questões, né? Então, como é que a pedagogia histórico-crítica, como é que a abordagem crítico-superadora se posicionam diante dessas questões, né? Então, um primeiro ponto é que a gente se coloca de maneira absolutamente crítica a esse projeto liberal, né, de educação, a esse projeto que visa a conformação, esse projeto que é pautado em que você vai ensinar apenas aquilo que vai ser imediatamente útil, apenas aquilo que está pautado na vida cotidiana, aquilo que vai sujeitar as pessoas ao senso comum, né, aquilo que vai pautar a vida das pessoas a partir da aparência, das manifestações das coisas, né. Muito pelo contrário, a gente vai defender que a escola precisa contribuir com a elevação, né, da relação dos seres humanos no âmbito da prática social. Então, a escola
precisa contribuir para que a gente olhe para a realidade com estranheza, para que a gente entenda as contradições que estão colocadas, né? Para que a gente entenda o porquê que as coisas são como são, né? E como é que a gente poderia pensar, inclusive, as suas possibilidades de superação, se pautando em outros princípios, né? Desenvolvendo uma lógica dialética de compreensão acerca da realidade. E aí isso perpassa pela defesa, então, da socialização, né, do patrimônio que a humanidade foi acumulando ao longo da história. E aí defender a escola pública enquanto um espaço fundamental, né, para que as camadas populares, para que a classe trabalhadora possa acessar, né, o patrimônio cultural nas diversas áreas do conhecimento. Então, a gente sabe que fora da escola vai ser muito difícil, quase impossível, que a classe trabalhadora consiga se apropriar da ciência, da filosofia, das artes, e aí, por dentro, a gente tem os conteúdos da cultura corporal. Então, aonde que as crianças vão aprender os elementos da ginástica, da dança, da luta, né, dos jogos, por fora da escola? O que a gente sabe que acontece é que, pontualmente, algumas pessoas conseguem participar, né, de alguns projetos ou conseguem, né, jogar o baba, jogar a bola, bater bola, de maneira não sistematizada, né, de maneira em que se restringe a prática, e ainda assim a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem nem ao menos praticar, né, essas atividades da cultura corporal, e ainda as que conseguem praticar, elas conseguem fazer isso no nível bastante imediatista, né, no nível da aparência mesmo, mas a gente sabe que tem um acúmulo grande na área que precisa ser intencionalmente ensinado e precisa ser apropriado de maneira sistemática, científica, ordenada, né, organizada, para que a gente consiga também, através do acesso à cultura corporal, compreender a realidade, né, num outro patamar, com um outro grau de compreensão, né? E isso faz parte, então, dessa perspectiva de uma educação escolar humanizadora, de um projeto de formação que visa a humanização, né? Que visa a emancipação, né, das pessoas e não o seu subjugo, né? Como está colocado de maneira hegemônica pelo empresariado da educação, pelas propostas educacionais burguesas, né? E com isso é importante a gente lembrar que, né, a partir da pedagogia histórico-crítica, da abordagem crítico-esperadora, a gente não está falando que, então bastou a gente garantir o acesso ao conhecimento, que isso vai ser suficiente para a superação do capitalismo, para a transformação, né, da realidade que a gente vive, né? E aí a gente lembra essa passagem aí da professora Ana Carolina Galvão e outros autores, quando eles vão dizer o seguinte: é fato que o conhecimento sobre o real não garante por si só os atos necessários à transformação desse real, mas sem esse conhecimento, sequer o real pode ser identificado. Então, se eu não tenho elementos de pensamento, se eu não tenho, né, elevada a minha compreensão acerca do que é a realidade, de como ela está organizada, de como ela se estrutura, dos porquês, né, das coisas, a compreensão mais aprofundada acerca das problemáticas que a gente enfrenta enquanto humanidade, eu não vou nem colocar, né, no horizonte a necessidade de superação, de transformação, né, dessa realidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Pode passar, Kátia. E aí, Cássia, nesse sentido, né, entendendo essas questões, a gente vai pensar o currículo, que assim como a escola, assim como a educação,
o currículo, as noções de currículo, as concepções de currículo, elas não estão soltas no tempo e no espaço, né? Pensar as questões relativas, né, ao currículo, ao que vai entrar, como vai entrar, o que é que vai ser trabalhado, né, na escola, tem a ver com uma dada compreensão, então, do papel da educação, de qual é o papel do professor, né, do próprio papel da escola na sociedade. E aí o Saviani, em um texto que está lá naquele livro, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ele vai ajudar a gente, ele vai limpar um pouco o meio-campo com relação a essa compreensão, né, as noções que se tem de currículo. E aí me parece que essa formulação dele, ela continua ajudando a gente a pensar a questão do currículo, né, e a se posicionar. Ele vai dizer o seguinte, olha, currículo não é programa ou elenco de disciplinas, né, apenas, como é colocado pelas perspectivas, digamos assim, tradicionais de currículo. Então, não é lá o rol de disciplinas, o elenco de disciplinas, elencando e fazendo aquela gradezinha curricular, eu tenho um currículo, né? O currículo não se restringe a isso. Ele vai falar, por outro lado, as perspectivas que fizeram a crítica a essa concepção tradicional de currículo, né? Ela vai fazer essa crítica dizendo o seguinte, então currículo não é rol de disciplinas, currículo é tudo que a escola faz. E aí, através daqueles estudos sobre o currículo oculto, né, que a postura do professor, a maneira como a gente se coloca, a maneira como se organiza a escola, isso tudo é currículo. E aí passou-se a uma compreensão, né, de que tudo que a escola faz é currículo. Saviani, se valendo dessas dadas noções de currículo, ele vai procurar superar, né, essas duas perspectivas, e ele vai explicar que ambas têm limites, né? E aí ele vai dizer, olha, o currículo, ele não é rol de disciplinas, mas ele também não é tudo que a escola faz, né? O currículo, ele é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. E aí ele vai cunhando algumas coisas que são importantes para nós, né? Ele vai dizer, olha, porque se tudo que acontece na escola for currículo, se a gente vai apagando a diferença entre o que é curricular e o que é extracurricular, entre o que é principal e o que é secundário, né? A gente vai dizendo que tudo tem o mesmo peso na escola. Então, tudo que está colocado no âmbito inclusive das questões, né, secundárias, extracurriculares, vai tomando o mesmo peso, e muitas vezes a gente encontra essas questões sendo abordadas com mais ênfase e num tempo muito maior na escola do que as questões essenciais, né, do que as questões curriculares. E aí ele vai falar, se tudo acaba adquirindo o mesmo tempo, a gente vai abrindo, né, caminho para todo tipo de tergiversações, inversões, confusões que vão minando a escola por dentro, que vão descaracterizando o trabalho escolar, né? E aí a gente poderia abrir aqui, se vocês quiserem, anotem aí, né, para a gente conversar um pouquinho daqui a pouco, sobre que exemplos a gente tem e a gente poderia levantar, né, sobre esse processo de inversão, de confusão, de descaracterização do trabalho escolar, de um processo de enxugamento, de esvaziamento da escola, né, de currículo, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial. E aí ele cita o exemplo nesse texto, que é um exemplo bem, bem feliz, que dá para a gente ir atualizando, que é o exemplo de se trabalhar na escola, de organizar o trabalho pedagógico, organizar o que se faz, pautado nas datas comemorativas. Então, ele vai dizer, você passa o ano inteiro trabalhando data comemorativa de maneira superficial, né? E aí eu sempre dava o exemplo quando eu estava na coordenação pedagógica, na educação infantil, que era assim, tá, ok, vocês vão trabalhar o Dia do Índio, né?
Mas você dá conta de trabalhar a questão do que é o índio, né, na formação, na história do nosso Brasil, o que é o índio, né, na nossa Constituição até os dias de hoje, que lugar os indígenas ocupam, como é que são as lutas que estão postas, né, a questão indígena de maneira mais aprofundada, com um dia trabalhando o índio, né, e ainda trabalhando o índio numa perspectiva super romantizada, que é de fazer cocar de papel e pintar o rosto das crianças, e falar que índio come mandioca e vive na oca. Então, uma série de questões, né, que a escola vai trabalhando superficialmente, por exemplo, quando se pauta em data comemorativa, e vai sendo esvaziada, descaracterizada daquilo que seria fundamental, por exemplo, para a gente pensar, né, a questão indígena. Então, os elementos da história, da geografia, enfim, da própria área da educação física, quando a gente vai olhar, por exemplo, o que os povos, né, originários elaboraram do ponto de vista dessa produção cultural, né, da cultura corporal. Enfim, uma série de questões vão ficando pelo caminho, mas a gente vai organizando a partir dessa noção de currículo todo um trabalho como se tudo tivesse o mesmo peso na escola. Na área da educação física, me lembro bastante do exemplo dos jogos escolares, né, que muitas vezes deixa um monte de gente de fora, foca em uma ou duas atividades, uma ou duas práticas, e muito pouco se consegue avançar do ponto de vista da apropriação humana e da elevação, né, dos alunos, dos jovens, acerca daquela área do conhecimento de maneira mais complexa e mais aprofundada. Mas você passa um tempo enorme pedagógico se dedicando à organização desses jogos, né? E você coloca lá no final uma nota, porque os alunos participaram, e fica parecendo que o conteúdo daquela área foi contemplado para todas as pessoas, e aquilo é considerado como conteúdo dado. Então, do ponto de vista do processo formativo, a escola tem um papel específico, e aí a gente não pode perder isso de vista. Por isso que o Saviani vai dizer, olha, o currículo não é rol de disciplina, mas também não é tudo que a escola faz. O currículo se debruça sobre atividades nucleares, fundamentais, curriculares. E o que é extracurricular, o que é secundário, precisa me ajudar a compreensão do que é essencial, né? Precisa dar qualidade, né, para aquilo que é o essencial, e não ser colocado, né, no lugar, né, substituição ao que seria, então, essencial, né? Pode passar, Cássia, por favor. E aí, a partir dessa compreensão, né, que não é qualquer ensino, também não é qualquer conhecimento que promove o desenvolvimento, né, humano nas suas máximas possibilidades, dentro das condições que a gente tem, a gente vai, então, pensar o currículo aí a partir da própria sistematização importante, né, dessa obra da educação física que eu retomo na tese, porque encontro nessa sistematização do coletivo de autores lá do início da década de 90, né, uma sistematização bastante avançada sobre a questão do currículo e do trato com conhecimento, que é essa ideia do currículo como projeto de escolarização, né, como um percurso do ser humano no seu processo de apreensão, né, dos conhecimentos artísticos, científicos, filosóficos, que devem ser garantidos pela escola, né? E esse percurso, ele vai se realizar a partir de uma dada organização e distribuição do conteúdo, né, num dado tempo e espaço escolares. Então, como é que a gente organiza, ao longo do processo de escolarização, os conteúdos da cultura corporal, os conhecimentos da área da educação física para trabalhar na escola? Então, o que a gente tem que fazer lá das crianças pequenininhas, né, lá da educação infantil até o ensino médio? O que a gente precisa contribuir aí para que os sujeitos
percorram, né, se desenvolvam ao longo desse processo de escolarização. E aí, o currículo nesse sentido, e essa formulação também está lá no coletivo de autores, eu retomo e vou colocando alguns elementos, né, que a gente poderia dizer assim, de colaboração, né, de aprofundamento a partir do diálogo com a obra, né, do Saviani na elaboração da pedagogia histórico-crítica, e a gente vai ver que o currículo, então, ele tem relação com uma dinâmica curricular, né, e aí pode passar, Cássia, por favor. Essa dinâmica curricular, né, ela vai envolver alguns elementos, né, alguns elementos que vão, digamos assim, dando concretude, né, e tem relação importante entre si, né, que aí são esses elementos que o coletivo de autores coloca, né, trato com conhecimento, que tem relação com a organização escolar, com a normatização, né? Então, a maneira, o sistema de normas, os registros, o regimento da escola, o PPP da escola, as legislações, né, municipais, estaduais, federais, né, o próprio sistema de avaliação que vai sendo adotado, as avaliações externas, a avaliação que a própria escola faz internamente, esse conjunto, né, que o coletivo vai chamar aí da normatização, ele vai ter rebatimento, relação bastante direta e estreita com o processo de organização da escola. Então, como a escola se organiza nos seus tempos, no seu espaço, né? E também relação estreita com a maneira como o professor, né, como os professores organizam o trabalho pedagógico, como os professores tratam o conhecimento. Então, o que é selecionado para ser trabalhado, como esse conhecimento vai sendo organizado, sistematizado, né, com que lógica esse conhecimento vai sendo trabalhado e também selecionado, tem a ver com a maneira como a escola vai sendo organizada e tem a ver com o processo de normatização. Então, esses elementos, né, que fazem parte aí, que constituem a dinâmica curricular, né, eles se articulam de uma maneira em que um determina e sofre determinação do outro. Então, veja agora, quando a gente chega nas escolas, e vocês devem estar fazendo isso, né, com o PIBID, ainda que a gente tenha encontrado limites, eu tenho feito isso também aqui com o trabalho nos estágios, e é muito visível como a escola e o trabalho dos professores, das professoras, está sendo controlado, formatado a partir da BNCC. Então, você chega, não tem nem papo. Olha, professora, aqui a gente está precisando trabalhar com tais competências da BNCC. A BNCC retomou a história do ensino religioso. O estágio semestre passado, várias professoras chegaram para nós e disseram assim, olha, eu preciso trabalhar as competências do ensino religioso. O que a gente faz? Então, veja, a normatização, né, vai dizendo, vai controlando, vai orientando o trabalho do professor. E aí, para o bem e para o mal, né? Digamos que a gente tivesse uma BNCC bastante avançada. Poxa, a gente ia ter um avanço significativo, né, no nosso processo de escolarização da educação básica. O problema não é ter uma base nacional comum. O problema é como essa base está sendo proposta e sobre quais fundamentos, sobre quais orientações, né? E aí, nesse sentido, a maneira como o professor vai se organizando e a maneira como a escola vai se organizando, ela vai tendo influência, né, direta aí desses conjuntos de normas. E aí o PPP da escola vai se adequar, né, a essa orientação, o regimento escolar. E se a gente tem princípios, né, lá por dentro desses documentos, esses princípios também vão passar, né, a serem aí disputados por dentro da escola. É claro que isso não é linear, né? Não é porque chegou o documento que no outro dia esse documento vai estar sendo totalmente
absorvido, né, pela escola, porque existe um movimento. E aí é nesse espaço, né, é nessas contradições, entendendo que a realidade não é linear e que a educação também não é linear, aí que a gente faz os espaços de disputa, né? Se a gente entende que a normatização, a organização da escola e a maneira como o conhecimento é tratado tem relação estreita, né? São organizados nisso que a gente chama aí, a partir do coletivo como dinâmica curricular, a gente vai fazer disputas por dentro desses vários espaços a partir de um projeto de educação, né, contra-hegemônico, que é o que vocês têm se debruçado, que é o que eu estou conversando aqui e procurei colocar na tese. Então, nesse sentido, em termos de normatização, olha, a gente tem que tentar disputar e tem que tentar elaborar um PPP e um regimento pautado em outros princípios, né? Pautado na coletividade, na cooperação, né? Na lógica dialética que permita a gente compreender com radicalidade as questões, né, da realidade. Então, a gente tem que defender financiamento, né, para público, para a educação pública, né, a gente tem que defender recomposição de orçamento, a gente tem que garantir um sistema, né, de avaliação interno à escola, então que a escola tenha os seus próprios processos de avaliação, ainda que ela tenha que se submeter às avaliações externas. Mas a gente precisa pensar a avaliação numa outra perspectiva, por exemplo, né, que não é a perspectiva meritocrática do ranqueamento. A gente precisa tentar garantir espaços de planejamento coletivo dos professores, e veja como isso já tem a ver com a organização escolar. Então, tem tempo e espaço para o professor planejar coletivamente, né? É por isso que a gente defende que o professor tenha condições de trabalho, né, que o professor se dedique, né, a um número reduzido de alunos por turma. Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas isso está totalmente fora da realidade. Ok, mas a gente tem que colocar isso como bandeira de luta, né? A gente tem que colocar isso no horizonte, porque se nós, como professores e professoras, a gente não colocar essas pautas, quem é que vai colocar, né? Então, quando as pessoas chegam para nós dizendo assim, para melhorar a qualidade eu tenho que colocar avaliação externa, eu tenho que ranquear, eu tenho que me pautar na lógica liberal do mercado de concorrência. Opa, a gente vai dizer, não é bem assim não, ou não é nada assim. Vamos garantir condições de trabalho, vamos garantir formação de professores inicial e continuada, vamos garantir que cada professor consiga ter sua jornada em uma única ou em poucas escolas e não em várias escolas ao mesmo tempo, para que ele tenha metade da sua jornada para estudo, para avaliação, né, para planejamento e outra metade para trabalho efetivo com as crianças e jovens. Se a gente quer discutir qualidade, a gente precisa colocar outras referências do que seria qualidade, né? Para além do que está sendo vendido como uma possível qualidade para nós, né? Mas colocar o nosso projeto. Do ponto de vista, então, da organização escolar, né, a gente precisa pensar outras maneiras de se organizar. Então, tem espaço para coletivo infantil, tem espaço para as crianças aprenderem, para os jovens aprenderem a se auto-organizar, né, a partir do que a gente vê lá nas contribuições dos educadores soviéticos, né, então, da organização dos conselhos escolares, dos grêmios estudantis, né, a própria maneira como é organizado os processos de gestão, né, os princípios da gestão democrática, de fato, a gente pensar a organização da escola que vai se refletir num PPP, num regimento interno, que se baseie em outros princípios, né, que se baseie na perspectiva da formação do homem novo, e na formação do homem novo a partir de outros princípios, né, que são princípios baseados na cooperação, na coletividade, em princípios de outra maneira de sociabilidade humana, né, princípios
socialistas, princípios comunistas, e o que é que isso significa, né? Então, a gente precisa pensar o novo, a gente precisa questionar as estruturas e tentar colocar outras possibilidades, né, de ensinar as novas gerações, de formar as novas gerações. E aí, a gente tem um acúmulo grande, né, no âmbito da própria pedagogia socialista, que pode nos dando elementos para poder pensar essa formação do ser humano, do novo, né? E aí, pautada em uma outra maneira de compreender a realidade, né, no desenvolvimento da lógica dialética de pensamento, da lógica que permita a gente compreender com profundidade as coisas. E aí, nesse sentido, então, quando a gente pensa, né, a questão da normatização, que vai ter relação com a maneira como a escola se organiza, com seus tempos, seus espaços, e vai ter relação com a questão do trato com conhecimento, e aí pode passar, Cássia? Então, o trato com conhecimento é aquele que envolve, então, a seleção dos conhecimentos, a maneira como a gente organiza os conhecimentos. Então, o que é que entra? O que é que sai, né? O que é fundamental, essencial, curricular, como diz o Saviani, e o que é secundário? O que é extracurricular? E, ao mesmo tempo, né, também, como apontou o coletivo de autores, e isso também está na própria formulação da pedagogia histórico-crítica, quando a gente pensa a educação, a gente está pensando forma e conteúdo, né? Então, a gente vai pensar o que de mais avançado a humanidade acumulou para poder garantir no currículo, para poder garantir nesse percurso, né, formativo, nesse projeto de escolarização, desde a educação infantil, e aqui a gente está falando, né, da educação básica, até o ensino médio, mas a gente também poderia fazer esse exercício pensando no ensino superior, né, porque a gente entende o processo de formação aí como um percurso longo, que tem continuidade, né, então o que o professor de educação física vai fazer lá nos anos finais do fundamental, né, vai estar sendo feito no bojo do que foi possível se fazer com as crianças na educação infantil e nos anos iniciais, né, assim como vai ter rebatimento também no processo, né, de formação no nível médio e na vida adulta dos sujeitos, né. Então, quando a gente pensa o trato com conhecimento, quando a gente pensa o que selecionar para trabalhar e de que maneira trabalhar, a gente encontra de novo no coletivo de autores uma sistematização importante, né, que eu retomo, que é dos princípios curriculares, né. Então, quando a gente vai pensar o que é trabalhar e como trabalhar, a gente encontra lá os princípios, né, para a seleção e os princípios metodológicos, que a gente separa, né, por uma questão, né, de didática, por uma questão de tentar explicar, né, um pouco mais e tornar mais compreensível cada um desses momentos, né, desses princípios, que envolve esses princípios, mas eles têm estreita relação, né. Não é à toa que tem essas setinhas aí de ida e de volta. Então, os princípios de seleção dos conteúdos têm relação com a maneira como a gente vai organizar metodologicamente esses conteúdos, e eles têm relação entre si também, né? Então, um dos princípios para a gente escolher o que entra e o que fica de fora, né, do que a gente vai trabalhar, é a relevância social desse conteúdo. Então, qual é a relevância social, né, desse conteúdo? Até que ponto, como esse conteúdo pode ajudar a gente a explicar a realidade com profundidade, né? Pode oferecer subsídios para a gente compreender os determinantes históricos e sociais, né, da realidade que a gente vive, da própria condição, né, de condição que os alunos ocupam, né, condição de classe social que alunos e professores ocupam, né. Então, é fundamental colocar a questão, né, para que serve ensinar essa disciplina?
Para que serve ensinar esses conteúdos? E o para que serve não é do ponto de vista pragmático de resolver problema imediato, cotidiano. É o para que serve nessa perspectiva de ampliar a compreensão acerca da realidade. Da gente oferecer na escola um conteúdo que seja relevante, no sentido do clássico, né, que carrega explicações que ajudem a gente a compreender as questões com profundidade, né, e aí, clássico, se a gente recuperar no Saviani, tem a ver com aquilo, as grandes explicações que resistiram ao tempo, que extrapolam o momento em que foram elaboradas, né, então, a relevância social do conteúdo, que tem relação com a contemporaneidade do conteúdo. Então, quais são os conteúdos que estão aí, né, na ordem do dia, que são a bola da vez, que são contemporâneos, e que vão me ajudar a problematizar o real, né, a ajudar o meu aluno nessa relação com aquilo que é clássico, a avançar na compreensão sobre a realidade. Então, eu lembro que na época do doutorado, tinha um amigo que é o Alexandre Lordelo, que estava estudando a questão do parkour na educação física, né, que é um conteúdo, digamos, um conteúdo contemporâneo, mas ele precisou pensar, né, como é que a gente pode incorporar, por exemplo, o trabalho com parkour dentro da educação física nas escolas, mas para poder trabalhar com o parkour, para além do pragmático de executar aquelas ações, enfim, operações que estão por dentro dessa atividade, né, que é o parkour, ele precisou ir beber lá no clássico da ginástica, nos elementos clássicos da ginástica que ajudam a gente a tratar o parkour enquanto professores num outro patamar, para além do pragmático, porque senão bastaria colocar alguém que pratica o parkour no nosso lugar na escola, que aí ele trabalharia de maneira pragmática, né, o parkour com as crianças, no sentido de executar, né, algumas ações. Mas enquanto professores, a gente vai articular essa prática humana que derivou, né, aí da ginástica, que é o parkour, que foi próprio de uma necessidade humana, de uma humanidade que está vivendo agora majoritariamente em grandes centros urbanos, né, e aí precisou e desenvolveu, né, essa questão dessa prática, nessa relação com um dado momento histórico social, com uma dada, um dado momento em que, enquanto sociedade, a gente está colocado, né, sob dadas condições. Enfim, como é que a gente ajuda, né, como é que a gente consegue abordar o conhecimento relacionando, por exemplo, contemporâneo com clássico, né? E aí a gente vai falando um pouco dessas questões, inclusive entendendo que as produções da humanidade que vão se consolidando como clássicos, elas também não são isentas das contradições. Então, tem aí a tese de doutorado da própria professora Josiane Clímaco, que eu acho que vocês têm acompanhado, que vai discutir um pouco como é que uma parte da produção, né, no âmbito do que foi produzido em África, acabou ficando de fora, né, da educação física. Como é que a gente pode pensar isso situado historicamente nas contradições, nas disputas que vão sendo feitas, mas trabalhar isso de maneira sistematizada, incorporando aí essa contribuição, né, importante para o tratamento, né, dos conteúdos, e aí a gente está falando um pouco aqui da educação física, mas a gente poderia pensar outras áreas também, né, então, a relevância social do conteúdo, que tem relação com a contemporaneidade, mas que também tem que pensar a adequação, né, das possibilidades dos alunos. Então, eu preciso compreender como é que o meu aluno se desenvolve, como é que ele aprende, né? Como é que está se dando esse processo de desenvolvimento psíquico, para que eu possa trabalhar, né, os conteúdos de maneira adequada àquilo que são as necessidades e as possibilidades do meu aluno. Então, a maneira como eu vou abordar jogos com as crianças da educação infantil, nos anos iniciais, e a maneira como eu vou abordar jogos no ensino médio ou fundamental 2,
ela é diferente, né? Tanto do ponto de vista da complexidade daquilo que eu consigo ir trabalhando, quanto também do ponto de vista da maneira como eu vou organizar meus trabalhos, com quais procedimentos didático-pedagógicos, com quais recursos eu vou trabalhar isso, adequando as possibilidades aí sociocognitivas dos alunos. Então, toda uma contribuição da psicologia histórico-cultural, da escola de Vygotsky, que vai nos ajudando nisso. E aí, um outro elemento é esse da objetividade e enfoque científico do conhecimento, né? Então, a gente vai abordar o conhecimento, entendendo que ele não é neutro, mas entendendo que ele tem uma objetividade. Então, existe, a partir do próprio materialismo histórico-dialético que vocês vêm se debruçando também, a gente entende que existe, sim, um conhecimento objetivo, ainda que ele seja provisório, ainda que a gente saiba que, enquanto humanidade, a gente vai desenvolvendo conhecimento cientificamente, e esse conhecimento pode sendo, superado, pode sendo adensado, e aí a gente entende esse processo, como uma possibilidade, sim, da gente conseguir compreender o real, da gente compreender cientificamente a realidade, ainda que a gente entenda que esse conhecimento, ele é produzido, historicamente. Mas esse, então, seria um outro critério para a gente selecionar. Então, a gente não vai abordar na escola, não é papel da escola, não deveria ser, a partir do que a gente está defendendo, o conhecimento de senso comum, A gente não pode ficar reiterando o achismo, assim como a gente não pode trabalhar na escola aquilo que está no âmbito do privado. Então, uma das discussões que a gente tem feito, por exemplo, com essa questão de incorporar o ensino religioso ao currículo, vocês vão precisar trabalhar ensino religioso, Mas em que perspectiva? Lembra que o Estado é laico? Lembra que a escolha religiosa, assim como a escolha de time de futebol, está no âmbito do privado? Então, a gente precisa abordar objetivamente o que é a religiosidade para a humanidade. E abordar objetivamente significa dizer que tem, inclusive, crenças que acreditam em vários deuses, que cultuam vários deuses. Deuses têm também aquelas que, não acreditam existir uma divindade. Então, e se abordar cientificamente, e se a gente considerar o que objetivamente a humanidade acumulou? E aí eu vou trabalhar o processo de explicações, das grandes questões, uma das grandes questões que a humanidade se coloca, que é, como é que a gente apareceu, aqui na Terra, como é que os seres humanos passaram a existir, a partir, das explicações científicas, da teoria da evolução e etc., e os seus desdobramentos, e não a partir, do cristianismo, a partir das explicações bíblicas. E parece óbvio, mas isso não é uma coisa que está garantida nas escolas, isso ainda está sendo questionado, se na escola é lugar de abordar essas questões cientificamente. E a gente muitas vezes tem que ter elementos para, com todo o jogo de cintura, explicar o porquê das nossas escolhas, para dialogar com as famílias. Porque vejam aí como, e aí isso está bastante expressivo na proposta do homeschooling, como cada vez mais o trabalho do professor e o que se faz na escola está querendo ser pautado a partir das crenças particulares das famílias, etc., ao ponto do professor, da escola estar sendo substituída pela educação doméstica, porque lá na minha casa eu sei o que estão ensinando, não vou ensinar ideologia, não, dentro de casa, pautando, buscando se pautar o processo de formação. Então, esses princípios, se atrelam e tem estreita relação com os princípios metodológicos, que a gente preza pelo enfoque científico, pela relevância social do conteúdo, por considerar as condições, as possibilidades de desenvolvimento e as necessidades de desenvolvimento das nossas crianças e jovens,
porque a gente quer, então, contribuir com esse processo, né, da aparência à essência, de elevar a compreensão acerca da realidade. E aí, então, esse princípio da síncrese à síntese. Então, sair, né, de uma perspectiva, né, confusa, sincrética, bagunçada acerca daquele fenômeno que está sendo estudado, e a gente conseguir avançar uma visão sintética, com mais determinações, com mais explicações sobre aquele fenômeno, né? Ao mesmo tempo, para a gente fazer isso, né, a gente precisa, então, entender isso que eu falei, que o conhecimento, ele tem uma historicidade, e a gente precisa considerar, né, o desenvolvimento daquela dada área do conhecimento, o desenvolvimento histórico daqueles conteúdos e conhecimentos. Por exemplo, para a gente explicar o porquê que durante tanto tempo aquilo que foi elaborado, né, por exemplo, em África ou no âmbito dos povos originários, da produção, né, dos povos indígenas, foi sendo negado, né, para ser trabalhado na escola. Então, isso a gente consegue fazer quando a gente explica historicamente o processo, né, de desenvolvimento do conhecimento, e que a gente aborde também os conhecimentos situados, né, aí no lastro da história. E, ao mesmo tempo, que a gente entenda que os conteúdos, né, como dados da realidade, eles precisam ser trabalhados, né, com simultaneidade. Então, é importante que a gente também ajude as crianças, né, os nossos alunos, os jovens, a entenderem que os conhecimentos têm relação entre si, né, que eles não estão em caixinhas isoladas. Então, que relações existem, né, entre os conhecimentos? Como é que eu consigo trabalhar essa perspectiva de totalidade, né, da relação entre o que é particular e o que é universal? Como é que eu consigo explicar as relações entre os diferentes conteúdos, né? E também a relação, na medida do possível, entre os conteúdos, né, com conteúdos de outras disciplinas. Então, nos anos iniciais, isso fica bastante evidente, né? Conforme a gente vai avançando nos processos de alfabetização, de aquisição da leitura e da escrita, a gente vai vendo também que é possível, né, a gente avançar nas outras áreas do conhecimento, né? Então, é por isso que a gente precisa compreender essa questão, né, de relação que a gente tem entre os diferentes conteúdos e como é que a gente vai se valendo dela para avançar, né, no trabalho, na compreensão sobre o real. E aí, isso tem tudo a ver com essa perspectiva da ampliação, né, da complexidade do conhecimento. Então, não dá para eu continuar trabalhando as mesmas coisas que eram possíveis trabalhar, as mesmas coisas que eu conseguia explicar para as crianças, né, desde lá da educação infantil ou dos anos iniciais do fundamental até o ensino médio. E a gente sabe que isso muitas vezes acontece, né? O mesmo rola-bola que eu propunha lá, ou que os meninos, na sua maioria, tinham acesso lá desde o primeiro ano do fundamental, continua sendo rola-bola, só que talvez agora com jogos internos, etc., que acontece no ensino médio. E o que ampliação houve com relação à compreensão daquele fenômeno? Por exemplo, do fenômeno futebol. Para além deles terem desenvolvido habilidades, né, um pouco maiores, né, na hora de jogar, né, de jogar uma partida de futebol. Então, são questões que a gente precisa ir pensando. E aí, Cássia, me fala o tempo para eu ver se eu consigo entrar nessa parte ou se a gente para dialogar por aqui. Porque desses princípios, aí a gente tem o desdobramento para os ciclos de escolarização, que eu posso só situar de maneira geral para a gente não perder o tempo do debate. De repente, você pode fazer essa situação mais geral, né? A gente já está com 14h30, 14h29. Tá jóia, vamos lá. Então, pode passar, por favor. Então, veja, né, quando a gente pensa esses ciclos, aí, quando a gente pensa os princípios estão falando
de como selecionar, né, de como o que a gente considerar para a gente pensar a organização do conhecimento, e aí no coletivo a gente encontra essa proposta de organização curricular, né, que está pautada pela lógica, né, dialética. E o que isso significa, né? Significa, ao invés da gente ter uma concepção fragmentar, incoerente, desarticulada, né, mecânica, simplista, passiva da realidade quando a gente organiza e propõe o currículo, a gente está, então, defendendo uma concepção que seja articulada, coerente, né, intencional, unitária, ativa. Ou seja, uma dada organização que ajude a gente, então, a ascender aí, né, do que a gente capta sensorialmente, imediatamente, no nível do senso comum, acerca da realidade, e o desenvolvimento de um outro nível de consciência, quando a gente vai conseguindo desenvolver, então, um pensamento teórico sobre as coisas, um pensamento mais aprofundado, né, com explicações sobre o real. E aí isso se desdobra nessa proposta, então, dos ciclos. Pode passar, Cássia, por favor? Pensando nessa ampliação da complexidade, né, do conhecimento, que tem a ver com um dos princípios que eu citei, né, em um dos slides anteriores, o coletivo vai propor, então, né, a organização desse projeto de escolarização nos ciclos. Esses ciclos, eles têm, né, a ver com graus sucessivos de aproximação que a gente vai tendo com relação ao conhecimento. E aí, se a gente pensar, né, lá da educação infantil ao ensino médio, a ideia é que a gente consiga avançar, complexificar, então, essa compreensão sobre a realidade. Então, a proposta dos ciclos, essa sistematização, ela foi atualizada na tese do professor Flávio Dantas, né, os estudos, ele avançou, né, a partir dos estudos da Escola de Vygotsky, da Psicologia Histórico-Cultural, e aí reorganizou, então, propondo esses 4 ciclos, né. Então, o primeiro ciclo, que tem a ver com essa parte de identificação, né, dos dados da realidade, então, constatar, classificar, perceber, identificar os elementos da realidade. Então, isso parece bastante tranquilo, mas quando a gente pensa as crianças bem pequenininhas, quando a gente pensa a educação infantil, isso é algo que precisa ser feito de maneira intencional, sistemática, né, e é possível de se avançar bastante com relação a essa compreensão aí, das crianças. Um segundo ciclo que, em condições ideais de desenvolvimento, em condições adequadas de escolarização, ele deveria ser um ciclo, né, aí voltado para o ensino fundamental, que tem a ver, né, então constatei, classifiquei, consigo perceber, identificar os elementos da realidade, então agora é um outro grau de aproximação, que é o ciclo de sistematização dos dados da realidade. Então, isolar, comparar propriedades, similaridades, né, estabelecer semelhanças e diferenças, conseguir fazer algumas interpretações, captar com intenção, né, as coisas, as funções, e começar a formar sistemas de explicação, né. E aí, um terceiro ciclo, então, que seria, em condições ideais, volto a falar, né, desenvolvido aí no ensino fundamental 2, que seria o de ampliação dessa sistematização dos dados da realidade. Então, constatei, né, consigo sistematizar, fazer primeiras interpretações, então a gente vai agora ampliar essa sistematização dos dados da realidade, compreender propriedades gerais e regulares, né, vincular aspectos entre os diferentes, atingir a expressão discursiva, então consigo elaborar isso, fazer explicações, inclusive por escrito, né, estabeleço nexos e relações entre as coisas. E aí, um quarto ciclo, que a gente está falando do ensino médio, em que, né, a gente deveria conseguir desenvolver função psíquica superior a nível de pensamento teórico científico, né, então pensar por conceito,
que tem a ver com o aprofundamento, né, dessa sistematização dos dados da realidade, que me permitam explicar teoricamente as coisas, né? Entender quais são as relações essenciais entre as coisas, entender as propriedades, né, comuns e particulares, fazer sínteses gerais e singulares. Então, vejam que tem a ver, né, com esse percurso, esse projeto de escolarização que permite a gente olhar para a realidade, enxergar a realidade para além das aparências, então ir tirando, descortinando, né, tirando a cortina de fumaça que está colocada pelo limite dos nossos sentidos físicos, fisiológicos, e aí com ferramenta, né, das ciências, da filosofia, das artes, a gente elevar a nossa compreensão do real, e aí não só para ficar, né, mais sabido, né, não para nos promovermos, como agora nós sabemos tudo sobre a realidade, ou sabemos muito sobre a realidade, conseguimos fazer grandes explicações, né, mas a ideia é que a gente conseguindo compreender com profundidade a realidade, a gente tem uma prática social, a gente se coloque no sentido, né, de contribuir para a transformação da realidade, que tem limites seríssimos, que está levando, né, a nossa humanidade para caminhos bastante difíceis, com o esgotamento do meio ambiente, com a pandemia que a gente tem enfrentado, né, com uma parcela significativa da população brasileira voltando a passar fome no nosso país. Então, a gente precisa compreender essas coisas, a gente precisa explicar e a gente precisa se posicionar no sentido, né, do enfrentamento e da nossa contribuição para a gente buscar superar, né, e construir uma realidade, construir um mundo, uma sociedade que seja bacana, né, para todo mundo, ou para a maioria das pessoas, porque enquanto humanidade a gente já desenvolveu conhecimento, a gente consegue produzir riqueza para suprir a necessidade, né, de todas as pessoas. Então não tem porquê, né, do ponto de vista da lógica e do que a gente vem defendendo, que as pessoas continuem não tendo acesso, né, ao mínimo, ao básico, né, dessas produções. Então acho que seria isso, desculpa me estender no tempo, e espero que eu tenha colocado alguns elementos para a gente poder conversar um pouco, tá bom? Nós agradecemos. Eu consegui entrar com a imagem, né, pelo celular. Agora eu lembrei de como é que faz o procedimento para não dar microfonia, então tem que tirar o som do computador e não do celular. Mas enfim, né, agora fico aí com a imagem. Carolina, a gente agradece muito a exposição, eu acho que ela né, traz bastante elementos para a gente discutir sobre essas questões da atualização dos princípios curriculares, enfim, da compreensão, inclusive, do papel da escola, né, qual é a função social da escola, e dessa forma a gente também compreende qual é o nosso papel enquanto professores e enquanto professoras, né, acho que isso é bastante importante. E agora a gente está aqui com a maioria da Jennifer, Aline, né, que são do PIBID. Na escola que a gente está atuando no PIBID, não tem nenhum projeto político-pedagógico, né, e desde que a professora supervisora foi trabalhar nessa escola, que ela chegou na escola 5 anos atrás, e ela solicitou, né, a questão do projeto político-pedagógico, está em atualização, né, e aí agora está lá na secretaria. Tá, tudo bem, então não tem um projeto político-pedagógico aprovado, mas dá o documento para a gente dar uma olhada. Não, está lá na secretaria, sabe? Então, assim, tem umas coisas que demonstram muito a compreensão que as pessoas têm da realidade escolar, né, da função da escola e do seu papel enquanto profissional da educação. E aí isso eu somo uma outra questão, que é
a falta de gestão pedagógica, né, que acho que entra ali na questão das normatizações, né, a falta de gestão pedagógica democrática na escola também implica, né, nessas desvirtuações, digamos assim, da função social da escola, porque a pessoa que está gerindo, e é gerindo mesmo, né, a escola, não está ali pensando na comunidade, né? Não está se dedicando àquele coletivo de pessoas. Então, acho que também é um elemento problemático, né? E aí isso tudo desemboca na falta de compreensão do que é o currículo, né? Enfim, acho que são bastante elementos e fios aí desse meandro que a gente pode ir puxando para discutir. E mesmo a questão da BNCC, por exemplo, a edição do PIBID, a última edição do PIBID, o próprio edital amarrava o projeto institucional ao desenvolvimento da BNCC, né? Ou seja, aquilo que você falou no começo, né? Aquelas amarrações todas, uma coisa aqui que vai juntando com a outra ali e que vai desembocando nessa situação toda. E aí uma coisa que eu falo, né, para os estudantes, eu falei assim, o dia que o governo conseguir explicar por que a BNCC, apesar de não ser obrigatória, ela é obrigatória na educação pública, mas não é obrigatória na educação particular, na educação privada, aí a gente pode falar de se ela é boa ou se ela não é boa, né? Porque enquanto o governo não consegue justificar isso, né? Porque a escola privada continua vendendo ali os conhecimentos a partir de todas as disciplinas, inclusive mais disciplinas ainda do que a escola pública tinha antes de sofrer toda essa retaliação, né? Desculpa, gente, eu acabo empolgando falando demais, né? Na verdade, é para os estudantes agora conversarem, perguntarem, falarem das suas inquietações com a Carolina. Muito bem. A gente teve a justificativa de alguns estudantes que saíram, né, por conta de outras atividades, mas, enfim, estamos nós aqui e nós podemos fazer algum apontamento. Walter, Aline, Jennifer, Ellie. Eu estou duplicada e já falei por 4. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat, né? Não, só as justificativas aqui para sair. Ellie, você abriu a câmera, você quer falar? Eu queria dizer que quando eu li, eu achei extremamente interessante. Primeiramente, boa tarde, né? Eu achei extremamente interessante alguns pontos de vista do Saviani, que a professora Caroline coloca em pauta, né, nesse texto aqui que a gente leu. E era só isso mesmo. Eu tinha algumas outras coisas para falar, só que eu acabei esquecendo, eu tô um pouco nervoso. É a minha primeira vez também aqui, então só isso mesmo. Mas parabéns. Que bom que você está aqui, Ellie. Prazer em conhecê-lo. Que bacana que você está aí se dedicando, né? Eu brinco assim com os alunos da graduação e da pós, né? Quando eu começo a explicar, trazer alguns elementos da pedagogia histórico-crítica para muitos deles, principalmente no mestrado. Muitos que vieram da física, da química, da biologia, é a primeira vez que eles estão ouvindo falar
né, de pedagogia histórico-crítica, né, de Saviani, e aí eles ficam, assim, no início, bastante incomodados, no sentido de que, professora, teve semestre passado, falou assim, mas parece que tá caindo tudo na minha cabeça, e eu achei que a BNCC fosse vir para resolver o que está acontecendo na escola, né, porque aí agora tem uma base, então a gente ia conseguir resolver os problemas de falta de igualdade no acesso à educação, né. E aí eu acho que tem a ver com isso, né? O Saviani vai dizer num texto belíssimo, que ele vai falar do papel do pedagogo na sociedade capital, que ele vai dizer assim, olha, a gente precisa romper com o poder ilusório, então com uma visão ilusória de que enquanto professores por dentro da escola e aquela visão, né, salvacionista, romântica da educação, de que a gente vai resolver todas essas mazelas que tem um lastro, uma explicação, né, na própria... no limite da própria sociedade capitalista, e aí ele vai falar, porque isso é fundamental, né? Quando a gente rompe a ilusão, a gente consegue exercer um poder que é real, ainda que limitado. Mas se a gente fica no campo da ilusão sobre o que pode ser a escola, sobre o que pode ser o trabalho, o nosso trabalho como professores, né, como professores, aí a gente não consegue nem exercer o poder real. Porque a gente cai, né, no canto da sereia de que, olha, então agora é a BNCC, então agora vai resolver, né, essas questões. Quando a gente está tendo o BNCC num cenário que é de corte de recurso da educação pública, que é de precarização também, né, da formação que a gente está tendo na universidade, porque não tem só BNCC da educação básica, tem BNCC da formação de professores. Aí, como Cássia falou, os próprios projetos, né, os editais de PIBID, de residência pedagógica, já vem amarrado, dizendo que a gente tem que trabalhar via BNCC, e aí a gente vai tendo que, primeiro, entender, para a gente pensar algumas possibilidades de, por dentro, a gente ir resistindo, né? Então, que legal, é muito bom ver a juventude aí se debruçando, né, sobre uma referência que pode ser depois que a gente discorde dela, né, ninguém é obrigado a tomar essa referência como a orientação pedagógica que vai fundamentar seu trabalho pedagógico, mas a gente precisa, pelo menos, ter o direito de saber que ela existe. E o que acontece muitas vezes é que a gente, nos cursos de graduação e até da pós-graduação, a gente é negado o direito até de saber que tenha essa referência que pode ajudar a gente a avançar, né? Então, isso que é problemático. Aí eu digo para eles, olha, o critério se vai ser a pedagogia histórico-crítica ou não, orientando o trabalho pedagógico de vocês, é a realidade. É olhar para o que está acontecendo na escola e dizer que referência me ajuda a explicar isso. Que referência me ajuda a me posicionar de uma maneira que não é romântica, que não é ilusória, né, mas que é com o pezinho no chão, sabendo, agora eu vou ter que trabalhar projeto de vida com os alunos, vou ter que trabalhar empreendedorismo com os jovens, é isso que vai ser o currículo e o livro didático do ensino médio? Tá bom, então eu vou trabalhar, né, o que é o empreendedorismo, explicando o que é o trabalho explorado, o que é a sociedade capitalista, o que é o trabalho uberizado, e vamos discutir empreendedorismo assim, porque são essas brechas que a gente vai precisando encontrar, né? Porque, de fato, uma burocracia, nesse momento, enquanto a gente não derrubar, né, esse governo e toda essa proposta educacional que está aí, a gente vai ter que ir encontrando maneiras de por dentro, a gente fazendo essa resistência e esse enfrentamento, né? Só que primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, porque senão a gente vai lá, tome e iludir os meninos dizendo que ele vai ter que aprender a ser o microempreendedor individual, que ele vai se ralar para comprar uma motinha e ficar entregando, fazendo entrega de refeição para ganhar sei lá quanto, para se estrupiar, e se ele sofrer um acidente ele não conseguir nem ter a comida na mesa durante o período que ele fica acidentado, né? Mas a gente vai vender a ideia, você vai ser seu próprio patrão, você vai fazer seu horário, e seu horário é de 12 às 12, né? Porque é o que você vai precisar fazer para garantir uma renda mínima. Então, questões que não é à toa que nosso trabalho fica sempre em pauta e que a escola vai sendo pautada, né? Porque a gente pode fazer coisas, né, ainda que com limites, a gente pode exercer um poder real que coloca aí um monte de pedrinha no sapato,
do sistema, vamos dizer assim. Não é à toa que a gente está aqui, né? Não é à toa que a gente está discutindo essas coisas. Então, quando você falou, né, do seu próprio patrão, né, e do seu horário de 12 às 12, eu estava conversando com um Uber, né, um motorista de Uber, e aí ele falou assim, então, dependendo do horário e da quantidade de horas que a gente trabalha, o próprio aplicativo, ele coloca a gente de castigo, ele não manda determinadas corridas, né, não manda determinados avisos de corrida e tal. Então, assim, você, mesmo sendo o patrão de si mesmo, você não tem como fazer seus horários, né? Você acaba submetido às regrinhas, às condições que o próprio sistema colocou ali no aplicativo, né? Então é um discurso ilusório, rebuscadamente ilusório, né? Ih, agora não sei falar a palavra, mas assim, é completamente de ilusão, né? E é uma ilusão que ela não é uma ilusão comprada, né, de bem querer. É uma ilusão que é infligida, né? Então é complicado, bastante complicado. E aí, assim, a gente estuda o mais complexo, explica o menos complexo, né? Então a gente começou estudando uma teoria, um conjunto de teoria que é mais complexa e que explica o real, e daí o nosso próximo passo é pegar a BNCC para dar uma olhada, né, na BNCC e fazer aí as comparações necessárias e tal, né, porque nem todos os meninos que estão no PIBID ainda, e os demais, né, que se aproximam nesse nosso grupo de estudo, tiveram contato com a BNCC, né, enfim. Então é mais ou menos por aí. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. O Walter tá ali, né? Diga, Walter, se vocês deixarem, eu falo, então, né? Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, a professora Carolina Gama por essa excelente explanação. Eu acho que trouxe vários elementos aí que eu acho que essas sucessivas aproximações vão dando possibilidade de a gente compreender um pouco mais, né? E eu achei interessante na sua fala, e eu não vou fazer tanto perguntas, né, mas fazer alguns apontamentos, porque assim, você foi suscitando perguntas, mas você foi respondendo ao longo do texto. Então eu lembro que quando eu estava pensando aqui o papel da escola, né, você trouxe elementos ali para a gente pensar. E aí, o que eu acho importante, né, na abordagem crítica superadora e a pedagogia histórico-crítica é justamente o que quando você inicia na sua fala, a disputa de projetos, né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela vai colocar como plano, né, de fundo essa disputa de projetos, né, que existe a classe trabalhadora e existe a burguesia, né? E como que a burguesia vai se deter, né, no seu ato educacional e como que ela vai se difundir, né? Aí você traz os elementos do liberalismo, né? E apontando justamente as contradições expressas a partir do liberalismo, né? E eu achei massa na sua apresentação de slide, porque você traz elementos para além da escola. Por exemplo, a reforma da Previdência, para a gente fazer esses nexos e relações que você traz, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? E aí um link que você faz com a BNCC, com a escola sem partido, né, com os vouchers, que são políticas, né, voltadas para o âmbito educacional, né, que visa justamente trazer esse esvaziamento, né, e aí relaciona também com a miséria e o endividamento da classe trabalhadora, né, com o momento que a gente está passando. E aí, quando você traz também a ideia da meritocracia, né, que é justamente essa ideia liberal, né, do empreendedorismo, eu me recordei de um exemplo que ele é sempre recorrente. Quando sai a nota do Enem, e recentemente saiu aqui, né, a minha irmã ela me mandou uma notícia pelo WhatsApp foi um fato aqui do município de Macapá, né, de um estudante de escola pública que passou em medicina e passou em várias universidades de engenharia no Brasil inteiro. E esse estudante, né, ele foi colocado no noticiário, na mídia burguesa, como
essa ideia de meritocracia, porque ele foi um estudante de escola pública que estudou e conseguiu chegar no curso de medicina. Bom, mas ele é apenas 1%, porque se a gente for ver os 99% que passaram no curso de medicina da Unifap, são pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade, entendeu? Geralmente são alunos de escolas particulares que não foram tão afetados com a pandemia, né? Então, quando ela me mandou, a gente às vezes, eu e a minha irmã temos alguns embates. E aí, quando ela me mandou essa mensagem, olha, Walter, aí um estudante, né, e tal, eu falei, bom, Dani, mas quantos estudantes de escola pública passaram? Foi só um aluno. Então, essa questão da ideologia, né, que pega um exemplo para vender, porque vende para a classe trabalhadora, né? E a gente acaba se sentindo punido. Poxa, eu não estudei o bastante, que é algo que você coloca, né? Mas eu não tive as possibilidades de estudar o suficiente, porque eu passei por um apagão, porque eu estou passando por uma pandemia, né? Porque eu não estou tendo acesso, porque eu tenho que trabalhar mesmo com a pandemia, então eu não tenho acesso. Então desmistifica um pouco dessa ideia de meritocracia, né? Apontando justamente essas contradições, né? E aí a crítica, né, que a pedagogia histórico-crítica faz a esse projeto liberal, né, que é justamente defender um conteúdo para a classe trabalhadora e de forma mais humanizada, né, que não descaracterize o ser humano, né? E aí eu acho importante porque, assim, dentro do... Eu esqueci o nome do livro, Cássia, agora que a gente estudou. Periodização da... Ai, eu não estou com o livro aqui na mão. Mas, enfim, o livro traz os seus exemplos, né, da sua tese e o salto que você deu, né, a partir do coletivo de autores. E o que eu acho massa no teu trabalho, né, de doutorado é que tu desenhou, tu trouxe exemplos, né, tipo, o coletivo de autores foi o pontapé, mas você conseguiu, entendeu, desenhar ali, trazer de forma... como é que se pode dizer? Nessa perspectiva de superação, de dar uma contribuição, né, àquele pontapé que o coletivo de autores deu, a sua contribuição ela amplia, né, e fica mais palatável não no sentido de degustar, mas de compreender o conhecimento quando você traz, né, naqueles esquemas, assim. E aí a gente faz a relação com o coletivo de autores, né, que naquela época não conseguiu trazer. Então, a sua contribuição é muito rica para a gente, né, que vem estudando a abordagem crítica superadora. Então, é interessante ressaltar isso, né? O coletivo de autores foi o pontapé ali em 92, mas você da pedagogia, né, consegue também trazer os elementos para ampliar, né? E isso é muito importante. E aí eu acho que você já trouxe, né, o papel da escola na sociedade, que é justamente de não negar, né, aquilo que é clássico, que a população precisa, né, de elementos para se entender enquanto ser social, né? Então, o que o Saviani traz de clássico é justamente isso que você trouxe, né? E aí, a dinâmica do currículo achei interessante também, né, que é algo que você traz do coletivo de autores, dessa ampliação, justamente mostrando, né, nos esqueminhas do tato do conhecimento, da organização escolar e da normatização, né? E é justamente ali na normatização onde a Cássia faz a crítica, né, na fala dela, da falta, né, de um projeto político-pedagógico de uma escola, né, de uma falta de gestão, né? E aí muitas das escolas, na época da graduação também, no meu estágio, né, obrigatório, eu passei por escolas do ensino infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio. E eu lembro que na escola do ensino fundamental 1 e 2 não tinha projeto político-pedagógico. E o professor de educação física apontava os limites e a dificuldade de tentar construir e não ter uma equipe que auxiliava ele também, porque o projeto político-pedagógico ele é uma construção coletiva, né? Vai dos professores, vai também da coordenação, então é toda uma política. E hoje é negado. Então, quando se tem esse esvaziamento, dá para a gente fazer até um link com um avanço, né, da militarização dentro das escolas. Porque se as escolas públicas não funcionam, vem a gestão militar com aquela disciplina e mostra, olha, eu dou resultado, eu consigo dar resultado, né? Então, esse é um dos problemas também que a gente pode observar aqui no Estado também, com o avanço, né, das escolas militares, né? Eram escolas públicas normais que passaram por esse processo,
né, elas não nasceram como escola militares, mas elas passaram por esse processo de esvaziamento, né, da escola pública e falou, bom, agora a gente coloca uma gestão aqui que vai dar disciplina. E aí mostra alguns resultados, é interessante. Aí, tem resultados. Aqueles alunos que estavam nas escolas militares conseguiram tirar uma nota maior do Enem. Então a gente precisa ver também, né, o modo como essa militarização escolar também prejudica esses elementos que são essenciais também para a prática social. Foi mais uma fala, assim, professora, mas eu agradeço muito, assim, pela sua explanação, né, por esse momento de estarmos compartilhando aqui um pouco do conhecimento, né, e por essas sucessivas aproximações aí que a gente busca aí na nossa caminhada de formação inicial, que não tive muito, mas na minha formação continuada procuro aí fazer esses links aí com a pedagogia histórico-crítica, com a abordagem crítica superadora. E aí, só um ponto que eu não destaquei, mas é justamente as defesas dos princípios que você tocou, né, no momento, em um dos momentos da sua fala, que foi assim, os princípios de uma perspectiva de superação do capitalismo. E esses princípios estavam no socialismo e no comunismo. Então, são palavras que hoje, no ideário neoliberal, são palavras que trazem um peso muito pejorativo, né? Ah, fulano é comunista, fulano é vermelho, fulano é do PT. Eu lembro que no ato agora, do dia 3, né, eu fui pro ato, e aí eu estava voltando, né, do ato, e aí passei ali num ponto cultural da cidade, aqui de Macapá, e aí as bandeiras do PSTU, os caras do PSTU estavam passando com as bandeiras, né? E aí eu fiquei observando um senhorzinho e o filho dele estavam lá. Olha lá, aquelas bandeiras vermelhas são bandeiras de comunistas, né? Então, sabe, a classe trabalhadora não se reconhece ali. Quando a gente fala, o cara é pobre, né, ferrado, mas voltou no Bolsonaro e até hoje ainda defende Bolsonaro, né? E essa perspectiva ideológica está ainda presente, que a gente precisa romper, né? E aí a gente traz o papel da educação como um elemento de superação, né? De dar elementos para a gente superar, né, esse conhecimento do senso comum que você fala, né, que a escola ela não deve defender essa perspectiva do senso comum, né, mas uma abordagem científica e sistematizada, que é o conhecimento sistematizado. Então, a importância do papel da escola nessa compreensão de totalidade, né, quando você traz aí outros elementos para além da escola, mas a escola também, né, como um dispositivo que vai impulsar essa superação, né? Não dá para negar. A gente sabe que a escola hoje ela tem a ideologia burguesa intrínseca nela, mas nós, né, que estamos constantemente em contato com uma teoria, né, que propõe uma superação disso, devemos apontar justamente a forma como você traz. Vamos tratar do empreendedorismo? Vamos. Devemos apontar as contradições do empreendedorismo, né? Eu acho que isso é importante enquanto educadores, né, enquanto professores em formação. Concluo, professora, e mais uma vez agradeço. Parece que não sou só eu que gosto de falar. Maravilha. Carolina, acho que de repente você pode fazer as suas considerações finais, né, para a gente se despedir. Vou fazer tentando dialogar com algumas coisas, né, que Walter trouxe. Eu fico extremamente contente. Eu acho que o trabalho que a gente faz na universidade, que não é um espaço que está imune às contradições, muito pelo contrário, né, a gente é empurrado para o produtivismo, a gente é empurrado para o trabalho na perspectiva cada vez mais individualista, a gente fica sendo empurrado e fica em conflito constante, né, com essa lógica também da universidade, que é dessa fogueirinha de vaidade de que eu tenho que vender meu peixe, eu posso estar fazendo um trabalho, né, que é um trabalho que eu deveria fazer mesmo, mas eu preciso poder saber propagandear isso, eu preciso poder ter a habilidade de mostrar isso para os meus pares, e isso fica sendo, muitas vezes, pautando o que a gente faz. Então, eu queria fechar a minha fala, né, dizendo da alegria de poder encontrar vocês, da alegria de poder saber que vocês estão aí com uma professora, né, que é uma
uma professora extremamente comprometida, né, que é uma colega, né, de grupo de pesquisa, mas também de projeto, né, educacional outro, de tentar pensar a educação e a sociedade, né, numa outra perspectiva, porque é possível, né, se a gente está levantando, e se a humanidade levantou, né, essa questão da possibilidade, da necessidade de superação das relações sociais vigentes, é porque já é possível fazer isso, né? É porque a gente já tem condições de fazer isso. Agora, é claro que a história, ela se movimenta e ela é fruto de, né, demanda um tempo, de um longo processo, e a gente faz, né, a história sobre condições dadas, mas fazemos história. Então, é bom, né, quando a gente consegue ter possibilidade de diálogo, de trabalho, se reconhecer num coletivo, que nos coloca, né, um pouco, nos tira um pouco, nos dá um pouco de fôlego para além desse trabalho que também é bastante alienado, né, dentro da universidade, embora a gente tenha algumas outras condições, mas não pensem que não, né, não pensem que a gente não tem que lutar também para poder, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou me organizando, né, num trabalho insano que tem me empurrado para às vezes por caminhos que nem é o que a gente vê sentido, mas enfim, são essas contradições. Então espaços como esses ajudam a gente a lembrar, né, o que é que faz sentido para nós e o que é que a gente está querendo, aonde a gente está querendo colocar energia, para contribuir aí de alguma maneira, né, com a formação, né, das pessoas, com a formação da juventude. Então, fico extremamente contente de poder encontrar vocês, de poder passar esse tempo com vocês. E aí, algumas questões, né, algumas mesmo, porque Walter traz muitos elementos, né, bacanas e importantes para a gente pensar, faz uma síntese muito bacana, que tem a ver com esses processos, né, de como a ideologia vai nos vendendo um projeto para a gente tomando como nosso, né, e desde a meritocracia, do empreendedorismo, desse processo da gente ficar se culpabilizando por questões que não são, né, de nossa responsabilidade, mas que tem a ver com questões mais gerais, mas então a lógica que é desenvolvida, e o Freitas trabalha bem isso, né, a lógica é para que a gente se culpabilize, para que o professor culpabilize a família, para que a família culpabilize a escola, e a gente fica nesse ciclo sem enxergar os reais, né, inimigos, e ao mesmo tempo essa falácia de que, olha, já que a escola não funciona, já que a escola tem problemas, então agora a gente vai resolver como? A gente vai resolver privatizando, né? A gente vai resolver militarizando. E não se discute que outros países passaram por reformas educacionais pautadas nesses princípios, e as pessoas estão revendo, né? As pessoas estão apontando, isso não resolve problema educacional. Então, tem o exemplo, né, dos Estados Unidos, o trabalho da Ravitch vai dizer isso, o exemplo do próprio Chile e outros tantos países que passaram pela experiência que nós estamos passando e que os dados demonstram que esse tipo de reforma não resolve o problema educacional, né? Assim como a militarização não resolve. Então, vamos olhar lá quais são as condições, né, das escolas militares, né? A gente tem outros exemplos para poder ter como referência, né, de educação no nosso país. Por que a gente não pega como exemplo os institutos federais? Por que a gente não pega como exemplo os ótimos resultados que a gente tem nos institutos federais, que os alunos conseguem acessar ensino superior, que os alunos conseguem dar continuidade aos seus processos formativos? Mas vamos discutir quanto é que custa um aluno ano, né? Quanto é o investimento de um aluno por ano no Instituto Federal e quanto é que se investe no nosso ensino médio regular, né? Vamos discutir as condições de formação e de trabalho dos professores dos institutos federais e do nosso ensino médio. Então, vamos tomar como referência coisas avançadas que estão se dando no âmbito público, como, por exemplo, o que foi a ampliação, né, das matrículas e o investimento nos institutos federais, e não escola militar. E não escola militar porque ela não
trabalha com princípios, né, que são avançados do ponto de vista das relações humanas, né? O que tem de pior do ponto de vista das relações humanas está colocado nas nossas forças armadas, que precisariam já ter sido superadas, que são herança da ditadura militar. Então, uma série de questões que a gente precisa, aí sim, né, confrontando, levantando dados, perguntando o que se faz, né, o quanto se investe em cada espaço e colocando, olha, para resolver o problema da educação, a gente sabe o que precisaria ser feito. A gente tem elementos, né, não é verdade que é um problema, porque a escola está bagunçada, porque não tem gerência, porque não está pautada nos princípios, né, mercadológicos, né, da competição, da concorrência que gera qualidade. Não, tem outras questões, né, tem concurso público para ser feito que não é feito, né, tem as próprias condições materiais das escolas, a formação, as condições de vida da nossa juventude, das nossas crianças, porque, né, não pensemos que não, a gente vai e já está tendo que trabalhar com criança que não tem garantidas 3 refeições. Como é que ela vai aprender desse jeito? É possível aprender com fome? Né? É possível aprender passando por situações de violência doméstica? Então, uma série de questões, outras que não interessam, né? A manutenção do status quo, pegar e mexer nesses vesperos, mas a gente precisa, sim, ir pontuando essas coisas. Assim como essa questão que você traz e a gente está sofrendo um processo violento, né, que é do ataque, né, a alguns termos, que é de demonização, inclusive, de alguns termos e pessoas, né. Se você fala de partido político, você é terrível, né. Se você vai falar de um outro projeto, que não é o projeto capitalista, né, mesmo esse projeto já tendo mostrado que ele é inviável, né, que ele não é um projeto que consegue ser bom para todo mundo, mas você não pode falar em comunismo que, né, você também sofre um processo de violência e vai sendo demonizado. Isso é ao longo da história, a gente sabe por que é necessário, né, vender essa ideia, e a gente precisa dizer, olha, a gente está falando de comunismo. Por quê? Porque esse sistema mostrou que ele não dá mais conta de se manter sendo bom para todo mundo, atendendo às nossas necessidades, nem as básicas, né? Que seriam de educação, de saúde, de alimentação, que dirá necessidades outras que enquanto humanidade nós temos, né, de lazer, de arte, de outro tipo de elaboração. Então, a gente está falando do comunismo, sim, como o respeito ao outro, como a cooperação, como o senso de igualdade, como o compromisso com a justiça, com o bem comum, com outro patamar, né, uma outra maneira de organizar a vida, a existência, com a produção coletiva, mas também com a apropriação coletiva das coisas. Então, é uma luta, né, que a gente tem que ter bastante paciência histórica e se dedicar e estudar para compreender mais e para poder argumentar, né, para poder discutir, para poder desnaturalizar, né, porque a gente vive um processo de que, é assim mesmo, tá vendo? Tudo corrupto, tá vendo? Só, vocês não estão vendo, é tudo a mesma coisa, né, vamos votar em qualquer um, porque é pior do que tá no FIC, que ficou, e a gente viu que ficou. Então, uma série de coisas que são próprias do senso comum e que a gente vai reproduzindo, né, e que vai virando verdade, e a gente caminhando pro abismo, né, então, acho que seriam essas coisas. Obrigada pela paciência, obrigada, Cássia, pelo convite, e parabéns pelo teu trabalho aí, é ponto de apoio, é inspiração para mim também aqui. A gente precisa ir trocando figurinhas, porque eu já vi que você está trabalhando com didática, eu também estou trabalhando com didática, eu vou até chamar a atenção, né, lembrar a Ana Carolina para ela mandar aquele material para a gente. Legal. É verdade. Então, Carolina, nós aqui agradecemos, a gente extrapolou o horário, mas a gente também começou um pouquinho atrasado, né? Mas a gente quer agradecer muito a tua disposição e a tua contribuição aqui com o nosso coletivo, nosso pequeno coletivo, né? Mas eu acho que é isso.
A gente registra o agradecimento e daqui a pouco eu te mando o seu certificado, né, simbólico dessa atividade, da participação dessa atividade. E aí agradeço também a cada um que conseguiu ficar até o final, né? A Ana Clara tinha avisado lá no começo que a internet estava muito estável e logo depois ela caiu e não conseguiu mais voltar. Alguns saíram antes por conta do trabalho, enfim, é desse jeito que a gente vai vivendo, né? Mas que bom que o Walter conseguiu gravar, daí depois quem não conseguiu assistir toda a sua fala, né, Carolina, pode assistir ainda.